Senhor? Amém. Amém. Queria agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade, porque sem Ele, eu não estaria aqui e eu não sou nada, irmãos? Que os irmãos não veio esperar nada de mim, assim, porque eu sou falho e pecador, assim, mas que os irmãos venham esperar de Deus, assim, porque Deus tem uma palavra para de cada um aqui. Eu queria agradecer ao pastor, aqui eu quero agradecer pela confiança, em nome de Jesus e a todos os irmãos, Muito obrigado. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 12. A palavra que você fala no meu coração. Provérbios, capítulo 3, versículo 12. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho que deseja o bem. E com essa palavra aqui, eu queria estar falando um pouco, de uma pessoa, assim, da Bíblia, assim, que se encontra lá no livro de Daniel, Daniel. Está lá, os irmãos que leem a Bíblia, assim, conhecem, acho que a maioria, a história de Daniel, assim, quando o povo, ele a Babilônia vai lá, Nabucodonosor vai até a Babilônia, até Jerusalém, e leva o povo, e como escravo, e leva os utensílios da casa de Deus, Mas ali, no meio daquele povo, tinha 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, E os irmãos conhecem a maioria da história assim, mas hoje eu não queria falar, não vou falar tanto de Daniel e os jovens, Eu queria falar sobre Nabucodonosor, E o que Deus fez na vida dele, assim, Quando os jovens entraram na Babilônia, Nabucodonosor, ele começou a convocar os jovens, todos os tipos de jovens, assim, que eram de sangue real, para eles serem escolhidos para servir na casa do rei, Só que Ananias e Daniel, Misael e Azarias, aos olhos do rei, eles eram os melhores, assim, E Nabucodonosor, tão sendo um rei idólatra, assim, um rei muito orgulhoso, achou graça e começou a ver Deus, um Deus diferente na vida dos jovens, assim, que entraram. E chega até no capítulo 2, Nabucodonosor a Bíblia fala que ele tem um sonho, E ele chama ali todos os interpretadores para interpretarem aquele sonho, Mas nenhum deles consegue, A não ser Daniel, No Daniel capítulo 2, versículo 47, vai nos dizer assim, que quando Daniel ele termina de interpretar o sonho, o rei ele se prostra diante de Daniel e diz assim: o rei disse a Daniel: não há dúvidas de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério, E a partir daí eu vejo que Nabucodonosor ele começa a enxergar um Deus verdadeiro, assim, através da vida de Daniel, assim, E ele começou a louvar o Senhor, às vezes, sem querer, assim, Mas, às vezes não conhecendo, mas louvando pela vida de Daniel, assim, E só que havia um problema na vida do rei Nabucodonosor, assim, que ele louvava a Deus com seus lábios, Mas o seu coração ainda era idólatra, Ainda era orgulhoso, Ele era um rei muito furioso. E Deus tem colocado essa palavra no meu coração assim, porque às vezes tem muitas pessoas, eu vejo assim, que louvam a Deus com os seus lábios, assim, Mas ainda não deixaram Deus trabalhar nas suas vidas, E Deus, Ele quer que a gente não louve Ele somente com os nossos lábios, mas muito mais assim com a nossa vida, com as nossas atitudes. Deus, Ele quer trabalhar no profundo do nosso coração, E Ele Nabucodonosor começou a louvar a Deus pelos seus feitos. A gente vai ver depois no capítulo 3 que ele constrói ali uma imagem de ouro,
E mais uma vez ali, né, ele chama o povo assim a se dobrar, a se prostrar assim, né? Só que quem não se dobra, né? Ananias, Misael e Azarias, né? E os irmãos conhecem a história. Ele fala, quem não for se dobrar diante da estátua de ouro vai ser jogado na fornalha ardente, né? Mas eles não se dobram ali, né? E os irmãos sabem, eles são lançados na fornalha de fogo. Só que aí Jesus vem, o Filho de Deus, ele fala, né? Não foram 3 que a gente jogou ali na fornalha de fogo, mas eu vejo 4, e o quarto é semelhante ao Filho de Deus, né? E mais uma vez, Nabucodonosor, ele louva a Deus, né? Já por 2 vezes, ele sendo um rei idólatra, um rei de coração duro, assim, louvou a Deus mais uma vez. Ele começou a conhecer quem que era Deus. Mas Deus ainda precisava trabalhar no coração de Nabucodonosor. E no capítulo 4, aí vai falar quando Deus começa a trabalhar no coração dele, assim, né? Porque, como eu volto a dizer, Deus ele não quer que a gente adore Ele somente com os nossos lábios, né? Deus quer que a gente conheça Ele de verdade, tenha uma experiência. E Nabucodonosor ainda não tinha tido essa experiência de verdade com Deus. E aí, Deus precisava tratar. E aí, vai falar no capítulo 4 que o rei Nabucodonosor, ele dormiu e ele teve um sonho, né? Ele começou a ter visões que começaram a atemorizar ele, né? E aí ele chamou o homem de novo para interpretar a visão que ele teve, né? Só que ninguém conseguia interpretar. De novo ele chama Daniel, porque ele era o único. Porque a Bíblia vai falar que Deus ele tinha dado o poder para Daniel, interpretações e visões. E aí ele conta o sonho dele para Daniel, que ele diz que ele viu uma árvore muito grande que saía da terra. E a árvore era tão grande que chegava até tocar o céu. E nessa árvore tinha muitas folhas, e os pássaros eles chegavam a fazer seu ninho na árvore. E os animais eles iam se abrigar debaixo daquela árvore, né? E aí ele fica conturbado com aquilo, porque depois diz a palavra de Deus que vem um anjo e brada lá do céu e fala para cortar aquela árvore ali e deixar só o toco dela, porque ela iria agora viver entre os animais. A mente humana ia ser tirada daquela árvore e ela ia ser molhada como o orvalho do céu, com a chuva do céu. E ela só ia ser restaurada quando reconhecesse que Deus ele era o único Deus e que Ele colocava no trono a quem Ele quisesse, até o mais simples dos homens. E aí ele pergunta a Daniel, que sonho é esse? E aí Daniel ele fica atemorizado, ele fica assustado, e aí ele percebe que ele está assustado e pergunta para ele assim, por que você está assustado sobre esse sonho? Não deixe o sonho te assustar. E aí ele fala para o rei, quem dera, rei, esse sonho fosse apenas para os seus inimigos, falando dos seus inimigos. E ele interpreta o sonho e fala que aquela árvore grande que ele viu, que abrigava todos os animais e os pássaros, era ele mesmo, né? Era o rei Nabucodonosor. O reinado de Nabucodonosor tinha se tornado tão grande que era visto entre os confins da terra. A Babilônia tinha se tornado a maior nação ali, daquela época ali, né? Só que depois vem o anjo, né? Depois vem a sentença, que ele fala, né? Que ele ouviria uma voz do céu, né? E que o reino dele lhe seria tirado, né? Ele lhe seria tirado e ele seria tirado da presença dos homens, e passaria a viver como um animal, e comeria o capim da terra como o boi come, até que ele reconhecesse que Deus, ele é o único Deus, dominador de todas as coisas, e que ele coloca no trono a reinar quem ele quer, até os mais simples dos homens. E Daniel, no capítulo 4, nesse mesmo capítulo, no último versículo, ele aconselha ao rei, assim, no versículo 27, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Porque Deus precisava. Aí você pode perguntar para mim, mas por que ele teria que passar tudo isso, né? Será que Deus era mau? Deus é tão mau assim? Mas é porque Deus ele precisava trabalhar no orgulho do coração do rei. Deus ele precisava trabalhar na maldade, porque o rei era mau, porque Nabucodonosor ele era meio arrogante, ele se irava muito rápido
e as pessoas, e ele mesmo e as pessoas que estavam ao redor dele, sofriam por causa da ira dele. Os irmãos podem ver isso no capítulo, aqui ó, no capítulo 2, versículo 25, logo no capítulo 2, versículo 5. Quando Nabucodonosor ele tem o primeiro sonho dele, e ele diz assim, para todos os astrólogos e adivinhadores adivinharem o sonho que ele teve. E ele diz assim: o rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honras. Portanto, revelem o sonho e a sua interpretação. Então, com Nabucodonosor não tinha dois termos. Era assim: ou você interpreta, ou você morre. Eu creio que ali, quando eles ouviram isso, eles não quiseram mais Ezequias, né? Eles só queriam, não, só me deixa viver. Mas Nabucodonosor, ele era tão ruim, mas tão ruim, que ele percebeu, achou que os astrólogos queriam enganar ele, vamos falando no versículo, que os astrólogos queriam enganá-lo, e ele fez uma pergunta assim: vocês querem me enganar, vocês querem só ganhar tempo, né? Então vocês vão ter que fazer a mais, vocês não vão só ter que interpretar o sonho que eu tive, mas vocês vão ter que falar primeiro o sonho que eu tive e depois interpretá-lo. E se vocês não, e eles falaram: isso é muito difícil, rei. Nenhum rei até aqui de todos os reis pediu uma coisa dessa, não tem como a gente fazer isso. E ele Nabucodonosor ficou tão irado que mandou matá-los, e não só eles, mas mandou matar todos os sábios e todos os adivinhadores de todo o reino da Babilônia. Inclusive quem seria morto seria Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Até que Daniel ele vai, pede para o rei não fazer isso, dar o tempo que ele iria pedir ao Deus para que ele fosse interpretar o sonho. E Deus teve misericórdia dele. Se não tivesse tido misericórdia, o rei teria matado todos. Assim também foi no capítulo 3, quando ele faz a estátua de ouro. Quem se dobrar, vai se livrar. Quem não se dobrar, vai direto para a fornalha de fogo ardente. Nabucodonosor era assim. E Deus não se agradava disso. E a palavra que eu quero trazer para os irmãos é que, às vezes, irmãos, a gente temos atitudes nossas assim, que às vezes Deus quer trabalhar no nosso coração. No caso de Nabucodonosor era o seu orgulho, mas Deus conhece o coração de cada um aqui, Deus sabe a dificuldade de cada um passa. Tem coisas aqui que eu passo e às vezes não agrada a Deus, e Deus ele quer transformar isso na minha vida, porque Ele quer que eu adore com a minha vida, por causa que Ele sabe que aquilo que o orgulho e todas as coisas mais que tem no nosso coração de ruim não faz bem pra gente, né? O problema é que às vezes a gente não consegue enxergar isso, não consegue enxergar o amor de Deus que está por trás dos seus mandamentos. Uma vez eu estava ministrando para as crianças, né? E eu perguntei para as crianças, né? Por que vocês acham que Deus ele criou os mandamentos? Por que vocês acham que Deus pede para a gente não fazer certas coisas, não se deixar levar por certos sentimentos? Por que vocês acham que Deus não quer que a gente bate, não quer que a gente roube, não quer que a gente seja mentiroso, não quer que a gente seja orgulhoso, não quer que a gente faça de medo, não quer que a gente fale mal do nosso irmão, não quer que a gente fique fofocando, não quer que a gente cause brigas, faça grupinhos? Por que vocês acham que Deus deixou os mandamentos para nós, né? E nenhum conseguiu responder, né? Eu falei: vocês acham que quando Deus ele foi criar os mandamentos, ele pensou assim: vou criar os mandamentos que eu quero criar e o homem que se vire para cumpri-los? Não. Deus ele pensou em nós. Deus, por trás dos mandamentos, tem um amor revelado. Se Deus não quer que a gente, não queria que Nabucodonosor fosse orgulhoso, era porque aquilo não ia fazer bem para ele. Se Deus não quer que a gente que os nossos orgulho e outras coisas dominem o nosso coração, é porque Ele quer trabalhar na nossa vida, porque Ele sabe que essas coisas não vão fazer bem pra gente. E às vezes a gente não dá ouvido para isso, né? Às vezes tem coisas que a gente deixa para lá. E o ruim é quando a gente o bom é quando a gente faz as coisas erradas, mas a gente entende que a gente fez errado, né? Agora, o ruim
é quando a gente faz as coisas que não agradam a Deus e a gente não consegue discernir, não consegue perceber que está fazendo errado, né? E às vezes Deus tem que mostrar pra gente, como Ele mostrou quando ela do louvor. E eu não quero dizer aqui que Deus vai, cada um para Deus tratar no coração, vai ter que tirar da presença dos homens e fazer. Não, Deus tem a maneira certa de trabalhar na vida de cada um, né? Somente basta a gente ouvir a voz de Deus que fala. Às vezes Deus fica batendo na mesma tecla no nosso coração. Você tem que mudar, você tem que mudar isso, você tem que mudar isso. E aí você vai dormir, você acorda da manhã e Deus está falando. Você tem que mudar isso, você tem que mudar isso. E você acaba deixando de lado assim. Depois você se pergunta, por que eu não sinto mais a presença de Deus? Por que eu não consigo mais orar e minhas orações não estão sendo respondidas? Por que eu não consigo ter paz? Porque aquilo ali ainda não foi tirado. Nabucodonosor não ia conseguir ter uma experiência com Deus, não ia conseguir sentir a presença de Deus se aquele orgulho do coração dele não fosse tirado. E a gente vê muitos exemplos, irmãos, na Bíblia de homens assim, né? Que Deus falou com eles, Deus queria tratar com a vida deles, assim, Deus queria trabalhar no seu coração, porque como eu li no começo, Deus ele ama, né? Quando ele repreende, né? Assim como o pai ama o filho que quer bem, né? Um dos que foi assim, foi quando eu estava lendo essa palavra, no outro dia seguinte, Deus já me deu outra palavra para juntar com essa, que foi sobre a vida de Herodes, assim, né? Quando a gente não ouve a voz de Deus, né? É ruína atrás de ruína. É coisa ruim que acontece atrás de coisa ruim. Não porque Deus é ruim, mas é por causa dos nossos pecados. O salário do pecado, ele é a morte. E às vezes, muitas vezes, não é a nossa morte que a gente vai morrer com a nossa carne aqui, mas é o nosso espírito que morre. A presença de Deus, ela sai, porque Deus ele não pode habitar onde tem pecado, onde o pecado ele continua a viver lá. E Herodes, Deus usou a vida de João Batista, ele foi lá falar com Herodes, né? Porque Herodes ele tinha tomado a esposa de Filipe, o seu irmão, como esposa dele. Isso era abominável aos olhos do Senhor. E o que Herodes fez? Ele se irou contra João Batista e jogou ele na prisão. Só que ele não queria matar João Batista, porque ele temia por causa do povo. Ele temia por causa do povo. E ele só queria deixar ele lá, talvez na intenção de libertá-lo depois, né? Mas aí o que aconteceu? A filha de Herodias, que era a esposa dele, um dia Herodes deu ali uma festa e ela veio e dançou na presença dele, né? E ele se agradou e falou para ela: pede o que você quiser, que até metade do meu bem eu vou te dar. E ela foi falar para sua mãe. E a sua mãe vingativa foi lá. Então, manda matar João Batista e trazer a cabeça dele aqui. E olha só o que aconteceu. Tragédia. Por quê? Porque ele não ouviu a voz de Deus. Porque ele não deixou a repreensão de Deus trabalhar no coração dele. Antes ele se fechou o seu coração. Mais um exemplo, Caim, né? Como no capítulo 4 de Gênesis. No capítulo 4 de Gênesis, diz assim que Adão teve relações com Eva e ela engravidou e deu a luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem, e voltou a dar a luz, e dessa vez Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu trabalho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque a Bíblia mesma ela vai dizer que passando algum tempo, aí sim Caim foi lá e trouxe alguma coisa para Deus. Mas Abel, a Bíblia vai dizer que foi diferente. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas e das primeiras crias do seu rebanho. Às vezes, a oferta que Caim trouxe para Deus não foi uma oferta ruim. Às vezes eram frutas e verduras bonitas. Mas Deus, ele olha o coração. E Deus, ele quer o primeiro lugar no nosso coração.
Ele não quer o que sobra. Às vezes a gente faz como Caim, dá o que sobra ao Senhor. O que sobra do nosso tempo, o que sobra da nossa força, o que sobra da nossa vida. E aí, porque como o João ele ministrou na escola dominical, Deus ele olha primeiro a vida do ofertante, ao coração. E aí, Caim, quando Deus não aceitou a oferta dele, o Senhor disse a ele, né, por que você está furioso? Porque ele transformou o seu rosto, né? E aí o Senhor dá um conselho para ele, né? Se você fizer o bem e não será aceito, Deus não tinha desistido dele. Mas ele também aconselha de novo. Mas se não fizer, saiba que o pecado está à porta, ou seja, a inveja está à porta. O ciúme, porque o coração dele estava com inveja. E aí Deus falou, mas ele vai querer te dominar, ele vai querer fazer com que você faça mal, mas você deve dominar ele, né? Você não pode deixar a inveja tomar conta do seu coração, como eu estava dizendo para ele. Mas não foi isso que ele fez, ele endureceu o coração e matou o seu irmão Abel. Resultado, mais uma tragédia. Por quê? Porque não deixou Deus trabalhar no seu coração, porque não ouviu a voz de Deus. E para terminar, irmãos, depois de Nabucodonosor, ele ter passado tudo aquilo que ele passou, o que me chocou, assim, o que me deixou de boca aberta, assim, é que vai dizer no capítulo 4, no versículo 34, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, e o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer, o que fizeste? Naquele momento voltou o meu entendimento, e eu recuperei a honra, majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. Ele tem o poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Meu Deus, aleluia. Como é que alguém que do nada estava no seu reino, e do nada ele passa a viver como um animal, e depois quando ele recupera a consciência, ele louva a Deus. Eu pensei quando eu estava lendo isso aqui, que Nabucodonosor, quando ele recuperasse essa confiança, ele ia esfriar, ele ia murmurar, por que o Senhor fez isso comigo? Por que ele houve essa adoração de Nabucodonosor? Porque houve reconhecimento, porque houve arrependimento da parte dele. Ele soube que era necessário ele passar por aquilo. Quando ele diz no final, ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância, ele estava falando dele. Estava falando dele, do passado, da maneira que ele estava vivendo. E ele louvou a Deus. E por último, a pergunta que vem, por que Deus ele quer trabalhar tanto assim na nossa vida, né? Por que Deus ele quer assim, chegar ao ponto de querer transformar o mundo dentro do nosso coração, né? Por que tem que ser preciso passar por tudo isso? A gente tem que passar por tudo isso, deixar o nosso eu de lado, deixar Deus trabalhar no nosso coração. E a resposta que veio à minha mente é porque Deus ele quer usar a nossa vida. Aleluia. Porque Deus ele quer nos fazer feliz. E porque Ele sabe que aquelas coisas que tem no nosso coração, porque Deus ele não queria que Nabucodonosor fosse perfeito. Ele não quer trabalhar no nosso coração para que a gente seja perfeito. A gente só vai ser perfeito naquele grande dia, quando a gente for morar com Ele no céu. Aí o nosso corpo vai se transformar. Aí seremos perfeitos. Mas Ele não queria para Ele ser perfeito, mas porque Ele amava Ele queria transformar o coração dele, Ele queria tirar aquele orgulho lá de dentro. Às vezes, irmãos, a gente precisa deixar Deus trabalhar na nossa vida, porque outras pessoas estão vendo a gente. Tem um monte de pessoas que testemunham ao nosso redor, né? E através de um testemunho nosso, às vezes não precisa ser nas coisas grandes, às vezes nas pequenas coisas, às vezes nas atitudes que nós vamos ter, numa reação que a gente vai ter, numa atitude às vezes que a gente tem na fábrica, assim, que a gente exalta o nome do Senhor ali, ou numa reação que a gente tem quando alguém faz mal pra gente, e a gente tem uma reação contrária, que adora o nome do Senhor. Quando todo mundo na fábrica, assim, às vezes está reclamando de alguma coisa, e você está ali
no seu canto, assim, não falando nada, ninguém fala com fulano, mas você fala assim, aí as pessoas vão notando a diferença. E elas vão chegar em você, um dia elas vão chegar em você, eu tenho certeza, porque a Bíblia fala que o mundo está em trevas, está no maligno, né? E quem tem Deus reflete a luz, né? E a luz aparece no meio das trevas. Aleluia! Então eles vão lá e vão perguntar para você, por que você é diferente? Por que todo mundo faz isso e você não faz? E aí você vai poder dizer, porque Deus transformou a minha vida. Aleluia! Deus trabalhou dentro do meu coração. Eu não era assim, mas Ele me fez assim. Ele transformou o meu coração. Isso daqui é para provar que não existe coração duro que o Senhor não pode transformar. Porque Nabucodonosor, ele era muito idólatra, mas aí ele teve uma experiência com Deus e ele foi transformado. E um testemunho que eu queria deixar sobre a vida do meu pai, assim, né, para concluir tudo que eu queria passar para os irmãos. Quando meu pai ele foi para o Brasil ali, né, ele pegou lá, então, renovou a carteira dele, né, e pegou e foi dirigir o carro, assim, né. E ele estava dirigindo o carro assim, e do nada, assim, ele encontrou, veio um outro carro, assim, que estava seguindo reto, veio um outro carro e parou, chegou bem assim, em alta velocidade assim, né? E chegou assim, quase bateu o carro do meu pai com o dele, né? Aí os dois frearam assim com medo de bater, né? Só que aí o outro carro, ele ficou irado, né? E começou a xingar ali meu pai, né? Começou a falar muito tipo, não, seu barbeiro, você não sabe dirigir, não sei o quê. E falando. E meu pai só escutando. Meu pai só escutando assim, né? E o meu sogro do lado, o meu avô do lado olhando assim, né? As atitudes do meu pai. Se fosse meu pai antigamente, né? Não levaria desaforo para casa, né? Não levaria. Mas foi escutando. E depois que terminou tudo aquilo ali, o homem foi embora. Meu avô virou para meu pai e perguntou, quem é você? Quem é você? Porque eu não estou acreditando. Você... Quem é você? E aí o nome do Senhor foi glorificado. Por isso, né, eu queria concluir dizendo que os irmãos possam... Eu preciso também. Eu preciso muito deixar Deus transformar a minha vida. Porque eu vi a história, lendo o livro de Daniel, eu vi a história dos jovens. E eu vi por causa que eles se deixaram transformar pelo Senhor, deixaram o Senhor trabalhar em suas vidas, decidiram honrar o Senhor os honrou. E uma nação inteira conheceu o Deus verdadeiro. Uma nação inteira conheceu o Deus verdadeiro por causa de 4 jovens que deixaram o Senhor trabalhar em sua vida. E isso foi crescendo o desejo do meu coração também. Senhor, eu também quero que o Senhor trabalhe na minha vida, porque eu também quero fazer a diferença, né? Amém, irmãos? Deixa essa palavra para os irmãos, em nome de Jesus, e que aquilo que eu não pude trazer, que o Espírito Santo possa ministrar em cada coração. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus!